Vamos falar de previsões para a semana. Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Toleski e com a astróloga Nayara Tomaino e a gente vai conversar sobre as tendências para a semana que vai começar. Mas antes, eu quero te convidar a ver a área da sua vida que você está com Vênus e Mercúrio, porque a gente vai dar dicas específicas para você nessa semana. Então, para você descobrir a área da vida que Vênus está agora ativando para você, você vai entrar aqui no seu horóscopo personalizado, do Personare, e você vai ver na lista de trânsitos astrológicos aqui na lateral, você vai procurar o trânsito de Vênus na casa. Então, tem alguns trânsitos de Sol, Marte, você pode ver aqui, e aí, ó, Vênus na casa. Estou aqui com Vênus na casa 9, você vai clicar nessa área da vida, nesse trânsito, e entender um pouco mais sobre essa área da vida, onde vão estar surgindo algumas novidades e algumas dicas que as nossas especialistas vão dar para você. Nessa lista de trânsitos aqui na lateral, você também tem o trânsito de Mercúrio na casa. Pode ver que eu estou passando o mouse aqui, Mercúrio na casa 4. E aí você também consegue entender a área da vida que você está com Mercúrio e que você vai precisar dessa atenção que a Vanessa falou. Agora que você já sabe que área é essa, vamos começar? Então vamos lá, Vanessa, já começa com o nosso tão amado e querido e esperado spoiler da semana. Não vão faltar tretas e confusões. A gente teve um descanso aí, 2 semanas de spoiler leve e a gente voltou com um spoiler tenso, é isso? É isso, Nay? O céu ficou tenso de novo? Carol, com a ação de Marte, não dá para fugir muito disso, não. E o que eu fiquei pensando a gente vai ter que se apegar à fala de que quando um não quer, 2 não brigam. Eu acho que essa que vai ser a escapatória possível. Já deu para sentir um pouco o clima da semana, mas vamos lá, Vanessa, quais são os temas que a gente tem essa semana? Bom, primeiro cuidado com a confusão. Segundo, nessa semana quem salva é o tio Saturno. E o último tema é hora de refazer as esperanças. Ela fez tipo final feliz assim, ela chegou dando notícia ruim, mas botou um final feliz pra gente se agarrar. Ele já quero pular logo pro final do programa. Vamos lá, então conta esse primeiro tema aí pra gente, Vanessa. Então, o primeiro tema é o cuidado com a confusão. O que vai acontecer nessa semana? Nós vamos ter Mercúrio e Vênus em Sagitário, numa oposição com Marte em Gêmeos. E aí, no meio da semana, esse Mercúrio e Vênus começam a quadrar Netuno, ali pela quarta, pela quinta-feira. O que acontece nessa história toda? Com Mercúrio e Vênus em oposição com Marte, nós temos uma forte energia de antagonismo, polêmicas, brigas, tretas, como a gente falou. Então, isso a gente vai ver muito no coletivo, talvez situações envolvendo mulheres, que Vênus tem muito a ver com isso, né? Vênus e Marte, né? E nós vamos ter, a partir da metade da semana, todo esse caldo aí com Marte, mas com Netuno no meio, que é muita fake news, muita confusão, muito atraso, e tudo isso envolvendo talvez deslocamentos, viagens. Então, nessa semana, se eu pudesse, eu não viajaria, porque aeroporto aqui tende a estar uma confusão. Aeroporto, rodoviária, a gente vai ter acidente acontecendo com muita facilidade. Então, é uma semana assim, de cabeça muito quente, e a dica que a gente dá no nosso programa é, se você sabe disso, como é que você pode se prevenir? E, Nay, uma dúvida, quando a Vanessa falou dessa questão das viagens, de deslocamentos, você vê alguma coisa de protestos de novo, bloqueando as estradas, ou mais numa questão de confusão, no sentido de acidentes? Para que lado que é mais a tendência? Carol, infelizmente, eu acho que a gente pode ter, sim, uma tendência para os 2 lados. Por quê? A gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas Marte também vai estar fazendo aspecto com Saturno. Então, não deixa de ser um significador, apesar de ser um aspecto fluido. O Marte com Saturno pode significar, sim, acidentes. É claro que Marte fala, sim, sobre essa força, essa necessidade de lutar. Então, é uma possibilidade, né? Mas a gente espera que esses protestos, essas questões podem ir se acalmando e a gente ficar de olho nessas questões ali das estradas mesmo. Uma dúvida também relacionada a essa questão, Vanessa.
continua um clima político de muito atrito, porque a gente tem visto esse clima político de muito atrito, né? Ele se perpetua, se acentua essa semana? Sim, Carol, está bem acentuado, porque aqui todo mundo quer ser dono da verdade, ter razão. Além de tudo, podem surgir notícias falsas, como eu deixei claro, e essas notícias falsas ou exageradas criarem polêmicas. Além de ser uma semana que na vida pessoal, colocando aqui na vida pessoal, talvez a gente possa ter cancelamento de eventos, encontros, até por questões de saúde, que a gente já tinha deixado claro na semana passada, que nós estamos ainda em uma época de muitas viroses. Vanessa, quando você falou a palavra cancelamento, eu achei que você fosse falar cancelamento de pessoas. As pessoas que falam alguma coisa são canceladas, porque isso, inclusive, é possível, né? Quando a gente tem ali esse Marte em Gêmeos falando sobre a questão da comunicação, o Netuno em Peixes que traz essa confusão, alguma mentira, alguma descoberta de uma notícia, né? Mas como a gente tem ali o Mercúrio que está em Sagitário, o Mercúrio em Sagitário, ele é prolixo, às vezes ele fala além da conta, ele faz um comentário que é sarcástico, uma brincadeirinha ali sem graça, um sincericídio. Eu colocaria o seguinte, que é uma semana para evitar, se você não gosta de confusão, postagem polêmica, porque vai dar maior confusão. Vanessa, para quem trabalha com o público, né, eu acho que é até interessante a gente pensar, a gente pode falar alguma coisa e afastar o nosso público, né? A gente tem ali Vênus, muito bem pontuado com você, pode representar alguma questão com o feminino. Infelizmente, o Marte pode significar, assim, algum nível de violência, alguma agressão, mas nas nossas vidas, né, a gente precisa lembrar que Vênus representa as questões de relacionamento e de dinheiro. Então, a gente fazer algum gasto errado, a gente pode ter, sim, alguma perda ali financeira, mas, principalmente, né, se a gente usar essa comunicação contra a gente pode estar ali afastando algum cliente, diminuindo a nossa prosperidade. Eu daria um conselho aqui para os nossos espectadores, para tomar muito cuidado aqui com investimentos, compras, como falou a Nay, tem toda uma empolgação, e o Sagitário, às vezes, vende aquela promessa, né? Use essa cinta, fique 10 quilos mais magro, esse tipo de coisa. E a dúvida que eu ia perguntar era sobre problemas de internet, que a gente já teve, acho que uma vez com Mercúrio, com Netuno, cai, o WhatsApp fica fora do ar, pode ter também? Carol, principalmente porque Marte está retrógrado ali em Gêmeos, né, falando sobre essas questões da comunicação. E aí o Mercúrio em Sagitário, ele meio que tira limites das coisas. Então, às vezes, algo que em outras semanas poderia ser um problema ali mais fácil de resolver, nessa semana fica um pouquinho mais longo, né? Então, assim, queda de WhatsApp, problemas de internet, etc., podem acontecer. É uma semana que a gente tem que tomar um certo cuidado com o exagero, porque a gente vai querer empolgar, vai querer comprar um monte de livro, curso e tal, e além de alguns cursos não serem bons, como a Nay colocou, viagens, pacotes e não sei mais o quê, talvez a gente tenda ao excesso e a gente, às vezes, talvez não vai dar conta lá na frente do que a gente adquiriu aqui. Então, existe uma tendência, muita falta de critério. Então, observem isso. E solteiros também fiquem ligados, porque não estão enxergando muito bem aqui na parte de relacionamento, tá? Existe uma falta de clareza aqui para relacionamentos e também parcerias. A Carol às vezes pergunta, é uma boa época para contratar alguém? Aqui nessa semana eu falaria assim, Carol, não contrata ninguém não, porque o negócio está esquisito. Muito bom. Já fica aí, Vanessa, para contar para a gente o segundo tema da semana. Nessa semana, quem salva é o tio Saturno. Saturno dá cautela, faz você se segurar, e a gente está vendo que tem uma semana aqui de exagero. Então, quais são os bons aspectos de Saturno nessa semana? Ele está num bom aspecto com Mercúrio, com Vênus e também com Marte. Então, tem toda essa história de você embarcar em fake news, em empolgação, aí tem o Saturno dizendo assim, para e pensa. Pensa bem, se é isso que você quer fazer, e esse Saturno, de repente, pode salvar de você entrar num golpe virtual, de você se meter numa situação que não vai ser boa para você. Então, se você sentir um pouquinho do freio, é o tio
Saturno, né, segurando. Saturno é o velho, né, mas às vezes o velho dá uma segurada legal. Acho que é interessante a gente pensar, Vanessa, exatamente o que você falou ali no começo. As pessoas têm mania de achar que o Saturno é o chato, pode ser uma semana que às vezes a gente tem um pouquinho de mau humor, e pode ser mesmo, mas é isso que é interessante, né? Exatamente isso que você falou. O Saturno com Marte, ele pode ser um significador de acidentes, algumas questões que às vezes nos trazem ali uma demora, um aborrecimento, mas justamente por ele ser um limitador, ele pode trazer uma desvitalização, e aí talvez aquela briga, aquela coisa que a gente está ali meio sem paciência exagerada, né, do aspecto anterior, às vezes a gente olha para essa desvitalização e pensa, não sei se quero gastar energia com isso, né? E principalmente quando a gente pensa no Saturno fazendo o sextil com Mercúrio e a Vênus, é um chamado ali na nossa responsabilidade. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa ali no relacionamento que não está interessante, mas a gente lembra do nosso compromisso. Às vezes, traz até uma certa insegurança, né? Porque o Saturno, ele vem como aquela autocobrança. Então, nessa autocobrança, talvez a gente pense, poxa, eu tenho que fazer aqui a minha parte para que esse relacionamento possa se desenvolver, né? E principalmente por causa ali do aspecto com Mercúrio, às vezes a nossa mente fica um pouco mais lenta, né? Essa mente sagitariana, ela é uma mente ali sem limite, que quer filosofar e etc. E às vezes esse Saturno entrando ali, a gente pode se comunicar de um jeito um pouquinho mais lento e ter um pouquinho de tempo para pensar, né? Para a gente conseguir se articular ali melhor. E, Vanessa, em relação ao que a gente falou, né, de cenário político, até mesmo de Copa, pensando também na guerra, né, na guerra da Ucrânia, o que esperar dessa entrada de Saturno? Bom, a gente está vendo que é um contexto bem belicoso e mexendo muito com passagens, trânsito, deslocamentos, né, esse eixo Gêmeos-Sagitário. O Saturno pode ser, às vezes, um mediador no meio da história, às vezes alguém que segura, às vezes alguém que está fazendo uma conversa, uma ponte, e está tentando evitar piorar. Então, nesse contexto todo, esse Saturno ajuda a dar uma segurada, tá? E a pensar duas vezes. Na questão da guerra, também pode dar isto, aquele cálculo. Será que eu vou fazer isso? Dá vontade de fazer, porque você está com Mercúrio e Vênus em oposição com Marte. Mas o Saturno vai dizer assim, será que vale a pena? Ele é um lado que faz um cálculo mais frio. Ele puxa para a frieza no meio de um céu quente. Então, nesse sentido, ele tem um papel bem importante de refrear. Ainda bem que ele está ali, que ele existe, porque ele dá aquele tranquinho para trás. Sabe quando a gente dá aquela puxadinha para trás? É o Saturno. E, às vezes, isso é salutar no meio de um contexto. E a dúvida em relação à Copa, Nay, Saturno pode representar os juízes? O Saturno são as figuras de autoridade, né? Sim. Tanto nas questões que a gente fala sobre governo, certas instituições, se a gente tem uma empresa, é a chefia. Então, se a gente tem ali o jogo, ele representa justamente essa figura que manda, mas que também vai arbitrar, né? Que vai julgar o que está certo ali e o que está errado. Então, às vezes a gente pode ter essa ação, né, um pouquinho mais rigorosa, e acredito que, como a Vanessa falou, até sobre a questão da guerra e etc., né, a gente tem essa união entre o Aquário e o Sagitário, sobre essa mente de tentar ser um pouquinho mais justa, de tentar se voltar ali para o que é o bom para o coletivo, né? Então, nesse sentido, pode, de fato, ajudar. Eu gostei do lance do coletivo, porque na Copa, esse Mercúrio e Vênus oposto a Marte pode dar alguns jogadores que vão ficar mais agressivos e, às vezes, prejudicando o time. E aí vai chegar o treinador e vai falar assim, olha, o que você está fazendo não está ajudando, para com isso, porque daqui a pouco você vai ser expulso ou você vai prejudicar o time como um todo. Então, vai ter essa pessoa fazendo Saturno e Aquário falando do todo, do conjunto, e isso também vai aparecer na Copa, porque a gente vai ver aqui faltas, tá? Acidentes, faltas, inclusive com jogadores machucados, tá? A gente tem um nível de agressividade muito alto nessa semana, é bom pontuar isso. E alguém vai dizer assim, não, vamos parar com essa bagunça. Então, esse Saturno ele é muito importante no meio de um contexto
bastante belicoso. Eu acho que podemos ir para o nosso último tema da semana. Hora de refazer as esperanças. E isso vai acontecer porque Júpiter está em Peixes, onde ele é muito poderoso, porque ele rege Peixes, e ele está aqui, junto com Netuno, num bom aspecto com Plutão. Esse trânsito vai ficar presente até mais ou menos o Natal, e ele vai significar a oportunidade de refazer-se a partir da fé. Júpiter em Peixes sempre fala muito do efeito da fé, e a fé é muito poderosa, não é à toa que Júpiter está bem em Peixes e em Sagitário. A gente sabe que a fé faz muita diferença. Então, para o nosso público aí, que ao longo do ano, às vezes teve muita instabilidade, viveu momentos difíceis, essa é uma combinação em que você ativa o seu canal espiritual e isso pode te dar muita força. Então, é muito bom aí para meditação, espiritualidade, terapias alternativas, porque você pode sair renovado desse tipo de prática. Eu acho que até quando a gente pensa no poder de revelação do Plutão, né, Vanessa, a gente pode ter uma maior acessibilidade ao oráculo, à nossa intuição, algo que vai bem ali das nossas profundezas, né, algo mais interno, porque o Plutão favorece mesmo, né, essas coisas emergirem. E aí a gente tem o Plutão que está em Capricórnio, ele é uma responsabilidade com as nossas estruturas de vida, com a maneira pela qual a gente vai lidar até com as nossas estratégias, né? E aí a gente tem esse Júpiter em Peixes que fala, assim, sobre essas questões de espiritualidade, mas acho que toca até um pouquinho na questão da empatia, da generosidade, né? Então, eu acho que pode ser muito, principalmente porque vai chegar até ali pertinho do Natal, né? Da nossa responsabilidade mesmo com o coletivo, com a caridade, com ajudar as pessoas. A gente está ali conseguindo ter uma boa conclusão do ano com a nossa família, com as pessoas que são importantes, e aí isso nos inspira também, né, a pensar no coletivo, a pensar nessas pessoas que estão ali precisando. Eu acho que essa união da responsabilidade com a empatia acaba nos fazendo bem, né? Então, eu acho que pode até acontecer da gente conseguir acessar essa generosidade de outras pessoas e até receber mesmo uma ajuda, né, de uma pessoa generosa ou até da espiritualidade mesmo. Eu achei muito bacana tudo que vocês falaram, porque quando a gente está na confusão, na discordância, a gente está muito voltado para fora, né? E tem gente que não só no contexto coletivo, mas no contexto individual da vida da pessoa, ela se envolve em brigas, em distanciamentos. Muita gente se distanciou também de pessoas queridas durante esse período do ano. Então, pode ser um momento de olhar para dentro em vez de se voltar para fora, ou até mesmo as brigas que forem desencadeadas na semana, como é que eu me volto para dentro e vejo a raiz dessas discordâncias dentro de mim e me trabalho para viver uma vida mais harmoniosa, né, a partir de um ponto de vista mais interno. Então, foi um ponto que me veio quando vocês estavam falando. Eu complementaria, Carol, que até o Natal seria interessante a gente pensar em fazer as pazes, se a gente brigou com algum familiar, como é que a gente tem uma compreensão mais ampla. Talvez você não tenha muita afinidade com aquele familiar ou com aquela pessoa, mas como é que você tem empatia para não deixar aquilo virar uma guerra permanente, né? É interessante, Vanessa, que a gente está com muitos planetas, né? Agora Sol, Vênus, Mercúrio em Sagitário, e eles estão sendo dispostos, né, representados por esse Júpiter em Peixes. Isso me lembra muito aquela frase assim, seja o motivo pelo qual alguém possa sorrir, né, hoje. Então, a gente tem aquelas ações, as cartinhas nos correios, né, para apoiar. Então, eu acho que a gente pode entrar nesse clima, né, de Júpiter em Peixes e buscar mesmo ser o motivo que alguém pode sorrir. Então, no início do programa, eu ensinei as pessoas a verem a área da vida que elas estão com Mercúrio e Vênus no horóscopo delas. Que dica você daria em relação a essa semana e tudo que a gente já falou das confusões? Que dica você daria para essa área da vida específica da pessoa? Carol, acredito que a gente pode pensar muito nas questões que a gente tem que envolvem a nossa sabedoria, as nossas trocas, né?
O Mercúrio, ele é um comunicador. Então, ali naquela área da nossa vida, vamos supor que seja a família, a gente vai precisar se comunicar melhor, que seja no relacionamento ou nos estudos, né? A gente vai precisar mesmo dessas trocas. E quando a gente tem Vênus, a gente fala sobre viver coisas agradáveis. Então, se a gente tem a comunicação e está pensando ali nessas trocas, como que eu posso usar essa sabedoria, esse otimismo? Então, às vezes a gente tem uma palavra, mesmo que nós estejamos com dificuldade de encontrar um pouquinho desse otimismo, né? Talvez se a gente trouxer afirmações todo dia pela manhã, ou às vezes no trabalho tá ali um desânimo, ou às vezes até uma confusão, né? A gente falou sobre essa possibilidade, né, das tretas, das confusões, e aí às vezes a gente pode ser uma pessoa, né, uma pessoa que tenta trazer um pouquinho de otimismo, de cordialidade, às vezes já pode encantar, contaminar as pessoas ali com a gentileza. Então, acho que esse espírito de sabedoria do Sagitário pode nos inspirar e até salvar a nossa semana. As confusões tendem a ser nessa área da vida, Vanessa? Sim, as confusões tendem a ser nessa área da vida. E às vezes pode acontecer de forma indireta. Então, vamos supor que você está com isso lá na casa 4 do seu mapa. Às vezes, algum familiar, se alguém íntimo, vai te falar de alguma confusão que a pessoa está vivendo. E aí, como a Nay usou essa expressão, como é que você pode aconselhar com sabedoria ali? Você vai deixar a pessoa desabafar, vai dizer que ela tem razão, né? Você vai dar aquele suporte, mas como é que você ajuda a pessoa a resolver aquela situação? Seria essa a ideia, para que não seja resolvido de uma forma prejudicial para a pessoa, né? A ideia seria um pouco essa, mas é onde pode acontecer, sim, confusões polêmicas, correria, também correria muito de Marte, aquela semana de correria, de agito, e aí, se você falar alguma palavra mais dura, né, que pode acontecer no Mercúrio-Marte, que você tenha a capacidade de pedir desculpas, de dizer que você se excedeu, que você talvez não foi preciso em alguma coisa que você tentou falar, e lembrar um pouquinho daquela frase que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Então, essas foram as previsões da semana. Eu queria que você já comentasse aqui com a gente qual é a área da vida, qual é a casa astrológica que você está com Vênus e Mercúrio, para a nossa equipe continuar te dando dicas sobre a semana e como evitar as confusões nessa área da vida, né, gente? Também não deixe de seguir a Vanessa Tuleski e a Nayara Tomaino nas redes sociais, porque elas continuam falando de astrologia ao longo da semana. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque a gente está fazendo uma série de vídeos com todas as previsões para 2023. Eu te vejo no próximo programa.